Antes de entrarmos no planejamento, a gente precisa definir algumas prioridades. Essas prioridades vão ser a base para a gente definir depois lá para frente o que vai ser cortado ou reduzido. Então, você pode abrir na página 32 e vamos fazer o exercício. Primeira coisa, o que é prioridade para você nessas despesas que estão aí? Você está vendo todas as categorias, certo? As grandes categorias e as subcategorias. Então, dentro dessas despesas, das subcategorias, as despesas menores, aluguel, condomínio, água, luz, energia, entre outros, o que é prioridade? O que você não abre mão? Coloque em ordem de prioridade, que pode ser de 1 a 20, 1 a 30, 1 a 5, dependendo das despesas que você tem. Primeiro, são aquelas despesas que você não abre mão, aquelas despesas muito importantes. Até o último, que são as ordens, que é a ordem de prioridade aí, que não é tão importante assim. Aqui tem um exemplo. Quais despesas são mais importantes para mim e eu não abro mão hoje? Que isso pode influenciar a minha felicidade, influenciar como eu lido com o dinheiro, porque torna a relação mais sacrificante, porque eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu gosto. Então, aqui tem um exemplo bem prático. As categorias: habitação, comunicação, saúde, transporte, despesas. Essas são as categorias maiores. E as subcategorias, como eu disse, aluguel, condomínio, entre outros. Aqui, o que é importante você fazer? Colocar os números e algumas, como elas estão diretamente ligadas, você vai colocar números iguais. Então, por exemplo, um aluguel, se você mora em um apartamento, ele vai estar ligado ao condomínio, que vai estar ligado à energia, à água, entre outros. Então, em ordem de prioridade, é o número 1. Porque é a sua sobrevivência, você precisa daquilo, você precisa de um teto para morar, você precisa de comida na mesa, você precisa dessa base. A sua base é a primeira prioridade, aquilo que assim, pode acontecer muita coisa na sua vida, mas essa prioridade você não pode abrir mão, porque realmente vai influenciar toda a sua vida no geral, tá bom? Aqui tem o número 1, depois plano de saúde. Aqui o terceiro, cursos. Quarto, internet. Quinto, telefone celular. Sexto, combustível. Quando a gente faz essas categorias de despesas e a gente faz o planejamento e aí vê que a conta não fecha, a gente percebe que é necessário cortar ou reduzir alguma coisa. Quando a gente vai reduzir, a gente volta nessas categorias de despesas e reduz de baixo para cima, das categorias que não são tão importantes até as mais importantes. Porque, como eu disse, a gente sabe que essas que estão em primeiro lugar a gente não pode mexer. A gente tem que evitar mexer ao máximo. Então, a gente começa de baixo para cima. Nesse caso, o que reduziria seria bares e restaurantes. Tá? Eu fiz até o 8º, mas ele pode estender quantas subcategorias você quiser. As categorias que você não tem, então se você não tem, por exemplo, clubes e parques, você não coloca número, você deixa em branco. E as outras você vai colocando, tá bom? Esse exercício é muito importante para a gente fazer o próximo, que é o planejamento financeiro. Então faça e eu te encontro no próximo exercício. Até lá. Tchau, tchau.